Olá, eu sou a professora Diana Pessoa e a partir daqui nós vamos ver a segunda competência, que quer dizer desenvolver aulas em diferentes espaços no ambiente escolar para a compreensão do espaço como recurso didático. Eu quero começar essa competência falando nas tendências que estão transformando a educação do século XXI. Elas são 5 tendências e estão dispostas no site InoveEdu, que é um site que reúne 96 experiências de escolas inovadoras que estão fazendo a educação de forma diferente nesse século que nós estamos vivendo, que é o século XXI. Muita coisa se esperava que acontecesse agora no século XXI, mas o fato é que nós já estamos no ano 17 desse século e muita coisa ainda precisa acontecer. Porém, muita gente já está trabalhando com essas novas tendências que estão transformando a educação e com algumas outras também, mas nós vamos nos ater a essas 5. Então, acompanhando pelo nosso slide, nós temos a primeira tendência, que é a experimentação. A experimentação diz respeito ao aprendizado a partir de experiências práticas, por meio da elaboração de projetos ou produtos concretos. O próprio termo já se autodenomina experimentação, experimentar, né? Viver a experiência, experienciar. Porque é muito diferente, como eu disse lá na competência anterior, eu ter acesso à teoria de determinada coisa e eu ter acesso à prática de determinada coisa. Eu usei o exemplo do bolo na competência passada, mas tem tantos outros exemplos, né? Que a minha percepção sobre determinada coisa, ela muda completamente quando eu experimento aquela coisa. Porque antes de experimentar, eu só posso achar que é de um jeito, achar que é de outro jeito, mas eu só vou saber a realidade se eu puder experimentar. Então, uma das grandes tendências da educação do século XXI é a tendência a experimentar. Então, vamos levar os nossos alunos a experimentar. E vamos experimentar também, para que as nossas percepções possam ser modificadas a partir de uma nova experiência ou a partir de novas experiências. Tá? Antigamente, nas escolas, tinha laboratório para tudo, né? Para uma série de disciplinas. Hoje em dia, a gente vai vendo que isso fica cada vez mais escasso. E nós podemos criar ambientes, pensar em ambientes onde essa experimentação possa acontecer. A nossa segunda tendência é o uso do território. O que quer dizer isso? Vamos acompanhar a leitura do slide. Utilização dos ativos da comunidade para expandir tempos, espaços, agentes e resultados da aprendizagem. Trocando em miúdos, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso começar a perceber que existe todo um território em volta da escola, todo um território no lugar que eu vivo, que pode ser usado como laboratório, como espaço de recurso didático. Tá? Então, como o nome do curso é Utilização dos Espaços Escolares enquanto Recursos Didáticos, essa tendência que se chama uso do território é pensar nesses espaços, só que pensar neles transpondo os muros da escola. Então, por exemplo, se eu tenho no bairro onde a escola está localizada, eu tenho farmácia, eu tenho padaria, eu tenho laboratório, eu tenho clínica. Então, eu tenho que pensar, utilizar esses locais, os ativos da comunidade, como potenciais professores para os meus alunos, para a escola como um todo, né? Eu posso usar esses espaços para ensinar. Então, eu posso levar meus alunos na padaria e ensinar todo o funcionamento de como a coisa funciona no caixa, como a coisa funciona na confecção dos pães, dos salgados, entende? É pensar que todo o território à minha volta é um potencial laboratório de experimentação. Não só os espaços da escola, mas os espaços também da comunidade. É muito interessante pensar nessa prática do uso do território. Vamos começar a despertar isso mais fortemente nos nossos dia a dia, ok? A terceira tendência é a tendência chamada de personalização. Então vamos acompanhar a leitura do quadro. O que é que diz? Personalização diz respeito a estratégias educativas adaptadas aos interesses, ritmo e formas de aprender de cada estudante, né? Então, como é que eu posso pensar a personalização?
que eu posso cada vez mais, eu tenho cada vez mais recursos, principalmente através do uso da internet, eu posso ter estratégias de personalização de ensino, né? Porque eu não posso mais enxergar a sala de aula como um terreno onde todas as pessoas são iguais, onde todas as cabeças vão aprender da mesma forma. Se eu coloco em prática a personalização, eu vou ver cada estudante como um único estudante. A próxima tendência diz respeito às novas certificações. O que são essas novas certificações? Vamos acompanhar a leitura. São ferramentas que validam conhecimentos e habilidades diversos adquiridos dentro e fora do ambiente acadêmico. O século XXI, ele pede essas novas certificações, né? Não só ele pede as certificações regulares, como os diplomas necessários, mas ele pede também novas certificações. Então, em paralelo às certificações regulares, os alunos podem fazer cursos menores, cursos online, cursos em outra área que não sejam suas áreas de interesse direto na escola, certo? Então, essas novas certificações, elas são muito solicitadas. Então, por exemplo, como desenvolver um site é uma habilidade que está sendo muito solicitada agora no século XXI, né? na atualidade. Então, eu posso aprender a desenvolver um site e ter isso aí como uma nova certificação no meu currículo. A nossa próxima e última tendência é a tendência de número 5, que refere-se às competências para o século XXI. Então, vamos acompanhar a leitura do quadro que diz o seguinte: as competências para o século XXI são conhecimentos, habilidades e atitudes que preparam os estudantes para os desafios da vida contemporânea. Esse tópico se resume em 3 pontos: saber lidar consigo mesmo, saber lidar com o outro, né? E diz respeito também às habilidades cognitivas. Como toda coisa a respeito da cognição, ela já vem sendo predominantemente discutida há muito tempo, nós vamos nos ater a 2 pontos, que são as habilidades intrapessoais e as habilidades interpessoais. Ou seja, cada vez mais eu preciso aprender a lidar comigo mesmo e aprender a lidar com o outro. Não só para que eu não seja um joguete na mão das emoções, mas que eu possa transitar melhor nos meus ambientes de trabalho, nos meus ambientes de estudo e por aí vai, ok? Então vamos ter em mente essas 5 tendências que estão transformando a educação do século XXI. Aí mais uma vez eu falo para você dar uma passadinha lá no site da inoveedu.org para você acompanhar todas as experiências inovadoras em educação. Eu trouxe algumas aqui para a gente ver. Mas antes, eu queria falar sobre um ponto que é de extrema importância na utilização dos espaços escolares como recurso didático, que é a questão da interdisciplinaridade. Então vamos ler o que é que essa palavra quer dizer. Interdisciplinaridade é algo que estabelece relações entre 2 ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento, ou que é comum a 2 ou mais disciplinas. Ou seja, eu preciso pensar em atividades que cada vez mais promovam a interdisciplinaridade. Eu preciso juntar as disciplinas numa única atividade, ok? Eu preciso pensar muito nisso a partir de agora. Quanto aos exemplos que eu falei de escolas que já estão fazendo educação inovadora, que estão utilizando seus espaços como recurso didático, a primeira dela é a Escola Municipal Maria do Socorro Rocha de Castro. Você pode acompanhar aí no slide que essa escola ela faz uma educação contextualizada em uma área rural da cidade de Oricuri, aqui em Pernambuco. As classes são multisseriadas e temas do dia a dia das crianças são usados para o estudo de disciplinas como português, matemática e ciências. Você vai encontrar o exemplo completo, tudo muito bem explicadinho lá no nosso e-book. Mas aqui eu vou dar só uma pincelada para vocês. Essa escola, além de fazer essa educação contextualizada, ela faz também o que se chama de quintais produtivos. Ou seja, os meninos da escola apresentaram seus quintais, foi formada uma equipe para limpar os quintais dos meninos da escola, para que as festas da escola e da comunidade possam acontecer nesses quintais. Então eu sugiro que você dê uma leitura atenta no nosso livro, para que possa conhecer melhor a Escola Municipal Maria do Socorro Rocha de Castro. O nosso segundo exemplo são os criativos da escola, que vamos acompanhar aí no quadro que aqui diz. Ele nasce de um movimento chamado Design for Thinking, que é pensar
em como resolver as coisas a partir das crianças que são potenciais pensadores de solução. É um movimento mundial iniciado pela professora Kiran B. Certi e dá para os alunos uma grande lição, a lição do eu posso. Mas o que quer dizer essa lição eu posso? Bom, o termo é autoexplicativo. Ela empodera os alunos de que eles podem fazer alguma coisa, eles dão essa consciência de que é possível fazer alguma coisa real pela escola, pela comunidade. Então, o que é que a professora Kiran fez? Ela tomou a iniciativa de pegar os alunos da escola onde ela trabalha e levar para uma fábrica de incensos. A partir daí, os meninos viram como era explorada a mão de obra infantil nas fábricas de incenso. Eles sentaram no chão para fabricar os incensos, mas só que nas primeiras horas eles não aguentavam mais de dor nas costas. Eles ficaram tão impactados com a experiência que eles quiseram ir para as ruas, na Índia, em Nova Delhi, isso aconteceu em Delhi, e eles tomaram a iniciativa de criar uma campanha para conscientizar as pessoas que as crianças não poderiam continuar efetuando esse tipo de trabalho, que as crianças deveriam estar na escola. Então foi um movimento bem interessante. Esse é um movimento que também pensa em cidades mais amigáveis para as crianças. Então eu sugiro que você dê uma passada no nosso e-book, que lá também está disposto esse exemplo com todos os detalhes e também dá os links para o material da professora Kiran, que é um material que pode servir de norteamento, de direcionamento para a gente. O próximo e o último exemplo que eu trago dessas escolas que estão fazendo já experiências de educação inovadora é a escola do Projeto Âncora. Então vamos acompanhar aí no nosso slide o que é que eu trouxe. O objetivo dessa escola é incentivar a autonomia dos alunos e dos educadores. Não há divisão por séries nem provas. O espaço é amplo e variado e inclui pistas de skate, área ao ar livre e até uma lona de circo. É uma escola bem diferente que foi pensada não para ser uma escola regular, mas ela foi pensada em uma escola para ser usada no contraturno, ou seja, naquela hora que o aluno sai da escola e fica perambulando sem ter algo muito interessante para fazer. Claro, não são todos, mas muitos ficam com essa lacuna, com esse intervalo. Aí os pensadores da escola começaram a observar que os alunos nesse contraturno, eles ficavam subutilizando o tempo que eles tinham disponíveis. Então, baseado na Escola da Ponte, do professor José Pacheco, lá de Portugal, eles criaram essa escola do Projeto Âncora, que é uma escola que não tem divisão, não tem sala de aula, como eu disse anteriormente, tem pista de skate, lona de circo, e que todos os espaços são usados como recursos didáticos. Então, aulas podem acontecer na pista de skate, ou na lona do circo, ou no canteiro da escola, ou na cantina, ou no jardim. Então, a escola realmente utiliza todos os espaços como recurso didático. É isso aí, nós ficamos por aqui, fechamos então a nossa segunda competência e finalizamos o curso. Eu sugiro que você acompanhe todas as discussões no fórum de discussões, efetue todas as suas atividades e quaisquer dúvidas podem contar comigo. Até logo!